Oiê, cheguei polêmica. Hoje vim trazer um vídeo de Grey's Anatomy, já tem um tempinho que a gente não tem vídeos diferentinhos aqui no canal sobre Grey's Anatomy, mas eu tive uma ideia muito legal que eu vi num canal gringo e eu achei muito legal pra trazer a minha versão aqui BR, e é um vídeo ranqueando os finales de Grey's Anatomy. Então a gente tem 17 finales, como a temporada 18 ainda não acabou, não tem como incluí-la, né, obviamente. Então são 17 finais, vou classificá-las do 17º até o primeiro lugar, a ordem aí, claro, de acordo com o meu gosto. Eu tô louca pra saber qual que é a sua ordem, qual que é o melhor finale, qual que você menos gosta, deixa aqui nos comentários. Então vamos lá, porque eu tô louca pra falar sobre os finales de Grey's, tem uns que são incríveis, tem alguns que nem tanto assim, então bora falar deles. Mas antes de mais nada, se você é novo por aqui, não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, é muito importante, ajuda demais o canal o seu like. E se inscrever também ajuda você a receber os vídeos sempre que tiver um conteúdo novo aqui no canal. E agora, sem mais blá blá blá, roda a vinheta. Acho que vocês entenderam mais ou menos como vai funcionar, então eu vou começar da posição 17 pra primeira, né, pro primeiro lugar. Então, sendo 17 o que eu menos gosto, eu acho que tem alguns finais que eu não gosto por igual, mas eu vou colocar o 17 como 17 porque eu achei simbólico. A temporada 17 está em 17º lugar, que é a temporada em que a gente teve tantos comebacks, uma temporada que eu particularmente gosto muito. Então a gente teve Lexi, Mark, George, Derek, Sarah Drew, uma galera voltou aí pra temporada, foi incrível, mas foi um dos casos em que vocês vão observar, vai acontecer outras vezes ao longo dessa lista, em que todo o clímax da série aconteceu antes dos episódios finais e o episódio final acabou ficando meio morno, meio Então a gente teve um final feliz, mas em que teve não um, mas 2 casamentos da Meg e sabe, aí teve a Amélia não aceitando o pedido do Link. Então foi um final meio mediano ruim, por isso ele tá aqui em 17º lugar. Em 16º lugar, outro finale com casamento, foi o finale da temporada 11. É o finale que aconteceu exatamente a mesma coisa que na temporada 17. Todo o clímax da temporada, todas as coisas importantes aconteceram antes do finale, que foi principalmente, sobretudo, a carga dramática da morte do Derek, só quem viveu sabe. Então a gente passou por tudo isso essa temporada, todo aquele Washington, Meredith, separa, não separa, morte do Derek, e chegou aqui no final, não teve nada. A gente tem um momento em que a Mer olha pros lados e percebe que quem tá ali agora são as irmãs, a Meg e a Amélia, né? Então a gente tem aquele momento ali reflexivo, tá rolando o casamento do Richard e da Catherine, e é um final que acaba elas dançando ali, fazendo alusão àquela temporada passada em que tinha as meninas dançando. Mas, assim, é um final chatinho. O final da temporada 11 é com certeza um dos que eu menos gosto da série inteira. Faz sentido, né? Porque pela ordem que eu coloquei ele aqui dessa lista. E eu realmente não gosto nada desse final. Eu acho bem sem graça, bem mediano. Enfim, comenta aqui se você gosta dele. Deixa aqui na caixinha de comentários. Em 15º lugar, a gente tem o 15º finale, que é o finale da temporada 15. Muita gente pode gostar do finale, eu entendo, porque tem ali os seus dramas e tem os seus momentos tensos, como, por exemplo, a prisão do DeLuca, que é um momento que a gente fica tipo, ai, minha Meredith lá presa, não pode fazer nada. Toda aquela questão Merluca, o relacionamento deles, tudo que viria a ser aí na temporada 16. Tem também aquela história que eu até hoje não consigo entender, porque nessa época Jackson e Meg estavam de lelele ainda, e ela sai do carro pra procurar o Jackson, ninguém entende nada do que tá acontecendo ali, nada acontece direito, fica pra temporada seguinte e não é grande coisa também, e ela sai ali naquele carro, uma névoa assim, do nada, um carro parado no beira da estrada, eles param assim, e ela vai procurar o Jackson, do nada, super aleatório. E também tem a Ted voltando e contando, revelando que tá grávida do Owen. Então esses são os tópicos aí do finale da 15ª temporada, que eu acho um finale fraco, mas eu ainda deixo ali um pouquinho pelo... Ainda coloquei ele um pouquinho umas posições acima, só pela Ted, né, falar tipo, uou, a Ted apareceu grávida, e também pelo DeLuca sendo preso, e a cara da Mer lá dentro daquele negócio preso lá, que não pode sair. Então eu achei um pouquinho melhor que os anteriores. Em 14º lugar, a gente tem o finale da temporada 7. Sim, a gente foi lá nas primeiras. Você vai observar que as primeiras temporadas são as que estão mais bem valoradas nesse ranking aqui, mas com exceção
de duas, eu diria, mas você já vai saber qual é a outra, e nesse momento eu tô falando da 7, então em 14º lugar, a 7ª temporada. Isso porque é um finale em que a Meredith finalmente consegue a Zola, é até legal, mas, e também tem todo aquele dilema de descobrirem que ela fraudou o exame clínico lá, aquela coisa que ela tá fazendo lá com o Derek e tal, colocando a Adele, então toda aquela situação complicadíssima que a gente já sabe, mas é um final bem morno. Fora eles descobrirem o que a Meredith fez, finalmente, uma coisa que ficou ali ao longo da temporada, é um final chato e que fica. E tem crowing, né? Tem eles decidindo se vão ser pais ou não, e acaba tudo meio morno. O episódio ele deixa um gosto assim, meio que. Sei lá, não parece que é finale. Por isso ele tá aqui em 14º lugar. Em 13º lugar, a temporada 14. Pode ser meio controverso, mas eu acho que vocês vão entender quando eu digo que eu não gosto tanto assim da saída da April e da Arizona. É um episódio cheio de casamentos, tem casamento de Alex, também tem o casamento da April e do Matthew, e a gente tem a despedida do Jackson e da April, que é bonitinho, eu acho que é um dos pontos mais altos do episódio, mas fora isso tem a saída da Arizona e da April, sabe? É um final com um casamento meio bobo, levinho, é gostosinho de assistir, claro, nem sempre precisa ser super tenso os finales, mas ainda assim, como eu disse, eu vou seguir sempre essa ordem de tem outros finales que acabaram comigo, que eu me matei de chorar, que foram emocionantes pra caramba, que tem que estar na frente, então por isso que a 14 tá em 13º lugar. E seguindo pro nosso 12º lugar, a gente tem a temporada 10. A temporada 10 que foi a despedida da Cristina, eu acho que todos concordam que foi o começo do fim de Grey's Anatomy, não, brincadeira. Mas a Cristina, que por muitos é adorada, é a favorita, como pra mim, no caso, foi por muito tempo minha favorita, então imaginar ela fora é muito complicado. A gente não tinha perdido o Derek ainda, então foi a primeira grande saída que a gente teve em bastante tempo, desde lá da temporada 8, né? Acho que do final da 8, em que morreu o Alex e o Mark logo em seguida. A perda da Cristina com certeza influenciou nos próximos episódios e nas próximas temporadas, e muita gente considera que a série só decaiu depois que ela saiu, e eu entendo quem pensa assim, mas eu ainda assim gosto de muitas temporadas e muitos episódios depois disso. Mas na 10ª temporada eu acho que um dos principais coisas que aconteceram foi a despedida da Cristina. É um episódio ok, eu sei que é muito emocionante porque ela vai embora, mas ainda assim não é um episódio que eu ame de todo o meu coração, mas é um episódio que tinha aqui que já tá um pouquinho mais em cima na lista, porque afinal é a nossa Cristina e ela tá indo embora. Em 11º lugar, a temporada 13. Temporada 13 essa que já começaram uma lista de episódios que eu gosto muito. Gosto muito deste finale, pois neste finale a gente descobre que Megan, irmã do Owen, tá viva. Eu gosto muito das sequências de episódios em que mostram os flashbacks do tempo deles em que eles estavam servindo, em que eles estavam no Iraque, e de toda a história da Megan. Eu gosto de todo o conjunto de tudo isso. Eu acho que foi um choque pra mim, que eu tava assistindo no canal da Sony na época ainda, e ver a Megan viva, eu fiquei tipo, ela chegando assim no helicóptero e tal, foi chocante, eu achei incrível, eu gostei muito. Mas tem alguns finais que eu gosto um pouquinho mais, por isso que ela tá um pouquinho mais embaixo assim da lista. Também é nesse episódio que a gente tem a explosão do hospital, em que a Esther tá tentando salvar um paciente e ela acaba sendo queimada e ela acaba desistindo de ser médica. É um episódio duplo, então são o antecessor ao finale e o episódio finale, em que contam essa história do hospital explodindo. E a gente também tem aqui a epifania do Warren, que é quando ele finalmente decide ser bombeiro. Acho um finale legal, acho que ele merece essa posição que tá, que é em 11º lugar, porque agora vocês vão ver que depois desse, do 10 pra baixo, no top 10, são os finales que assim, não tinha como eles estarem mais pra baixo. Em 10º lugar, a gente tem a temporada 4, e talvez aqui eu esteja sendo um pouco polêmica. Mas a temporada 4 é um finale que, diferente da primeira, segunda, terceira e quinta, não tem um finale tão surpreendente assim. A gente tem um final em que o Alex tá lidando com todas as questões ali da Ava e da Rebecca, né? Em que ele decide que ele não vai conseguir mais dar conta de cuidar dela e que ela precisa de outros cuidados, não só dele. Então tem toda aquela carga dramática da história do Alex e tal. Mas eu nunca gostei da Rebecca. Eu entendo a história dela, eu reassisti tem pouco tempo, mas ainda assim, sabe, não compro. Não gosto e tal, mas não sei, me incomoda um pouco esse finale da Rebecca. Não gosto tanto assim, acho que, sei lá, a Rebecca é uma personagem um pouco estranha. Um pouco estranha, pra dizer o mínimo. Mas ainda assim, o episódio ele é muito bom, o final ele é muito bom, porque tem muitas outras coisinhas acontecendo ali. E nessa época de Grey's estava tudo muito bom, né? Tinha várias histórias gostosas de acompanhar. Então, por isso que ele tá aqui em 10º lugar. Em 9º lugar, a gente tem a temporada 16. Muita gente não gosta do final da 16, mas, gente, eu gosto muito do final da 16,
principalmente porque pra mim ele tem muitos surtos. Eu fiquei muito chocada no final de 16, eu já fazia lives, então algumas pessoas acompanharam comigo, mas a gente descobriu que o Richard tava doente, que ele tava ali, quem viu, né, a cena dele lá se cortando na cirurgia, né, querendo se cortar e tal. Pra mim aquilo foi, tipo, boa, achei muito legal, gostei muito dessa surpresa do Richard. E também a gente tem, sobretudo, eu sei que tem gente que não gosta, mas não dá pra falar que não foi chocante, que foi revoltante, que a gente fica, pelo amor de Deus, Ted, para com isso! Que foi o gemidão do Zap. O gemidão do Zap, pra quem não lembra, foi a Ted... ficando com o Tom, né? Que ela botou o chifre aí no Owen, que foi triste. Eu tava surtada, falando, Ted, filha da puta! Quem tava na live viu que eu ficava surtada. Então eu acho que pelas emoções que o episódio me trouxe, deveria estar aqui nessa posição nova. Em oitavo lugar, a gente tem um finale que eu não gosto dele, em várias coisas dele, mas num todo eu acho que ele tinha que estar aqui no oitavo lugar. Porque a gente tem o finale da temporada 12, gente, na temporada 12, em que a gente tá tendo aquele casamento de Amélia e Owen, que eu gosto de Crowley, mas um casamentinho meio, né, meio chatinho e tal, tem as questões ali da Amélia e da família dela, que é interessante, mas sobretudo o casamento que é meio principalmente quando finalmente a gente percebe que a Mare vai dar uma chance pro coraçãozinho dela mais uma vez pro Nathan, e aí a gente descobre que a Meg tá apaixonada por ele, e tem toda aquela chatice, porque eu acho uma chatice, tudo que se desenrola na temporada seguinte, dela não querendo falar, gente, a Meg é adulta, ela não contando pra ela. Eu acho ridículo, horrível, porém tinha que estar em oitavo lugar, porque é neste episódio em que a gente tem o Alex batendo no DeLuca, após achar que o DeLuca tinha tentado forçar alguma coisa com a Jo bêbada, quando ele chega em casa e encontra os dois lá na cama. E, gente, tenso pra caramba, eu acho que pra mim foi um dos finales que me deixou assim, tensa. Por isso tinha que estar aqui em oitavo lugar, por conta da treta aí DeLuca Alex. Em sétimo lugar, a gente tinha que ter o casamento de Burke e Christina. Na terceira temporada, Burke e Christina passaram a temporada inteira tendo aquele relacionamento conturbado e tal, em que a gente viu ela se desconstruir muito pra agradar ele, ela tentar mudar, todo o lance da sobrancelha, da mãe do Burke. Quando chega no finale e o Burke decide que não quer forçar ela a ter essa vida e que ele acaba desistindo do casamento. Eu não acho que ele faz da melhor maneira possível, mas de certa forma eu entendo o Burke. A Christina não tá confortável, ela não quer de verdade casar, ela só quer casar porque ela ama ele, mas ela não quer casar de verdade, então ele decide cancelar o casamento em cima, assim, da cerimônia, momentos antes de começar. E também é neste finale que a gente tem a primeira introdução da Lexi, a garota no bar. Quem lembra da cena da Meredith? Eu sou a garota no bar. E a primeira vez que a gente vê a Lexi é no finale da terceira temporada, e ela vai começar a aparecer muito mais aí da quarta temporada em diante. Então eu gosto muito desse finale, mas eu acho que ele não podia estar em posições acima, porque agora a gente vai começar o nosso top, e assim, é tiro atrás de tiro e bomba atrás de bomba, é episódio melhor que episódio. Em sétimo lugar, um finale que eu gosto muito, que tá rolando ali uma chuva que invade e filtra ali o Grey Sloan, então eles ficam sem luz. E nisso, a Mare, claro que ela não podia escolher um momento melhor, entra em trabalho de parto, em que ela vai ganhar o Bailey, e é tudo muito tenso, ela acaba tendo que guiar dentro do parto, ficar acordada, e até chega um momento que ela desmaia, e a gente fica, ai meu Deus! E é muito tenso o parto dela, tudo ali acontece no escuro. Também é neste episódio que a gente tem a Kylie descobrindo a traição da Arizona, toda a briga, é o começo do fim aí do casamento delas, e é pesado, muito pesado. A gente tem toda a Arizona falando, ai, você não tava no avião, você age como se você estivesse, e eu sinto muita pena da Kylie nesse episódio, é muito triste. Também é nesse episódio em que a gente tem o finale do Richard sendo eletrocutado, ele desceu pra tentar arrumar a luz, e aí depois no finalzinho ele é encontrado lá, eletrocutado no chão. Um baita de um finale que eu gosto demais. É nesse finale também em que a April finalmente assume que ela tem sentimentos pelo Jackson, então o ônibus explode, a gente vê que ele tá vivo, ela fica louca, se descontrola, e acaba contando aí que ela é apaixonada por ele. É um ótimo finale que eu gosto bastante. Então vamos pro quinto lugar, que é a temporada 1. Gente, o que é aquele final? Não acontece muita coisa, né? O final da primeira temporada, a gente tá aprendendo como vai funcionar a série ainda, eles estão desenvolvendo como que vai ser, mas é o finale do You must be the woman who's been screwing my husband.
Muito bom! Em que a gente vê a Edson pela primeira vez e ela dá uma encarada na Mare e fala: eu sou a esposa do Derek, eu sou a senhora Shepard. A cara que a Mare faz, puta que pariu! Eu acho icônico, eu amo esse final. Eu amo mostrar esse final pras pessoas, eu amo assistir esse final, eu acho muito bom. A cara dela, a cara do Derek, a cara da Edson. A Edson já chega com 2 pés. Então, enfim, eu amo esse final, eu acho um dos melhores, com certeza, de Grey's. E com esse a gente puxa o nosso quarto lugar. Em quarto lugar, a segunda temporada. Episódio esse em que a gente tem a morte de Dany. Depois de todo aquele lance dos cabos cortados, de todo aquele rolê que aconteceu, a gente tá tendo um baile ali no hospital, né? Na época ainda era Seattle Grace, então tá rolando ali um baile e tal, a gente tá todo mundo bem vestido, tem todo o drama da Meredith, do Finn e do Derek, ela não sabe quem ela escolher ali e tal, e tudo corre bem quando a Izzy vai ver o Danny, que deveria estar bem, porque finalmente ele fez o tal transplante e deu tudo certo, mas ele tem uma morte súbita, ele acaba falecendo, tem ali uma complicação e morre inesperadamente. É um final que eu me debulhei de chorar, todo mundo se apega à história ao longo da segunda temporada, e é um finale muito, muito tocante, muito emotivo. Então ele tinha que estar aqui e... me conta se você chorou nesse episódio, porque... que episódio tenso, que episódio triste. Gente, o Alex levando ela no colo, ela chorando. E com isso chegamos no nosso top 3 finales de temporada de Grey's Anatomy. Se você ainda não é inscrito neste canal, já se inscreve para você receber todos os próximos vídeos que a gente tiver aqui. E curte esse vídeo porque o like me ajuda demais. Não deixa de deixar a sua ordem aqui embaixo com a sua listinha de 17º para primeiro lugar, quais são as suas temporadas favoritas. Se você não quiser fazer tudo isso, pode fazer só o seu top 3 temporadas favoritas, que eu vou adorar saber. Em terceiro lugar, a gente tem a temporada 8, o finale da temporada 8. Gente, que é aquele avião caindo, a gente perdendo a Alex, descobrindo que a Alex morre nesse acidente, um episódio super tenso, inesperado. Porra, caiu um avião, mano, sabe? Caiu um avião. E a gente sabe que ao decorrer da temporada seguinte, esse acidente leva também ao falecimento do Mark, a perda da perna da Arizona, que futuramente também vai fazer o casamento das duas terminar. Então é um finale muito bom, muito incrível, muito tenso. E ele tinha que estar aqui no terceiro lugar, não tinha como. Eu sei que tem muita gente que coloca ele em primeiro, em segundo lugar, mas eu acho que o meu top 3, ele é quase equivalente. Eu diria que todos estão na mesma posição. Eu tive que posicionar em terceiro, segundo e primeiro, mas sendo bem sincera, é quase como se todos estivessem no mesmo lugar, em primeiro lugar ali no meu coração. Porque são 3 finales bom pra caramba. Em segundo lugar, no pódio aí, medalha de prata, a gente tem o finale da temporada 6. Gente, se você me conhece há um pouquinho de tempo, você ia saber que esse aqui ia ser meu top 2 por motivos de, gente, o que é aquele atirador no hospital? Tem muita coisa acontecendo ali nesse episódio. A gente começa de um caso que veio aí ao longo da temporada, que foi um senhor que perdeu a esposa e aí ele quer se vingar matando todas as pessoas que se envolveram, que no caso foi a April, a Lexi e o Derek. Então o Derek nessa época inclusive tá como chefe do hospital e ele passa o episódio inteiro procurando o Derek. E nesse meio tempo ele mata algumas pessoas, as pessoas que são mais arrogantes, quem ele vê aí que é médico. A gente tem a Bailey nervosíssima, a morte do Charlie Percy, que é super tensa. Bailey, né, que é a Chandra Wilson, incrível no episódio. Todo mundo atuou muito bem, a Sarah Drew, né, nem se fala. É um episódio extremamente tenso, a gente não sabe quem vai viver, quem vai morrer. Tem a Cristina operando o Derek, tem Meredith abortando. Gente, eu fico emocionada, esse episódio ele é muito bom. Tem também a Mer tendo que operar o Owen, né, tirar a bala ali do Owen. Então é um episódio extremamente tenso. Tem também a parte em que ela engana o atirador e aí a gente pensa que o Derek morreu. Tem o Derek sendo baleado. Gente, é um episódio putz, sabe? Tenso o tempo inteiro, não dá pra parar de assistir e tirar o olho. Episódio incrível, tinha que estar aqui em segundo lugar. E se você é fã de Grey's Anatomy, você já deve ter feito suas contas, contado A mais B e descoberto que o meu primeiro lugar é a temporada 5. Sim, a temporada 5. Eu gosto muito da temporada 6, do finale da 6ª temporada, mas a temporada 5 tem um lugar muito quentinho no meu coração, bem centralizado aqui, que domina grande parte dele, que é o finale em que a gente descobre que o João Ninguém era o George. Eu acho que foi uma das primeiras séries que eu vi que teve um plot twist que, tipo, de arrancar cabelos. Então, cara, o que é aquela
cena da Mare chegando e falando é o George, o João Ninguém é o George, todo mundo correndo. E o que é aquele finale? A gente sabe que a Izzy também tava com câncer nessa época, então ela fez algumas cirurgias durante a temporada. E nesse finale ela tem uma caída, assim, ela acaba ficando pior, ela tem que ser ressuscitada algumas vezes. Então acaba sem a gente saber quem vai viver e quem vai morrer. E o que é aquele encontro deles no elevador, gente. Toda vez que a gente tá em live, que tá sobrando um tempinho, eu coloco esse vídeo, então vocês sabem que eu gosto muito. Que é a Izzy abrindo o elevador e o George do outro lado, a gente não sabe quem vive, quem morre. E eu tive que esperar muitos meses pra descobrir o que acontecia. Gente, que temporada. Que finale. Puta merda, muito bom. Me conta aqui nos comentários qual que é o seu top 3, ou se você quiser fazer uma listinha com 17 finales, eu vou adorar saber. Me conta aí o que você achou da minha lista e eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Se você tiver sugestões de listas ou de outras rankings, enfim, coisas que você acha que eu deva trazer sobre Grey's Anatomy, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Não deixa de se inscrever no canal, é importante pra você receber os próximos vídeos e a gente tá sempre vira e mexe falando de Grey's Anatomy nesse canal. Eu sei que às vezes eu falo de outros assuntos, eu gosto de outras séries, de outros filmes, outros temas, mas Grey's Anatomy é minha série favorita, vocês sabem disso, então sempre vai ter vídeo de Grey's Anatomy aqui nesse canal, independente de quanto tempo passe, do que aconteça. E eu volto pra falar com vocês sobre a 19ª temporada. A Grey's Anatomy foi renovada, caso você não saiba. E o que eu acho que vai acontecer, o que eu espero dessa segunda parte da temporada 18, porque a 18 ainda tá em andamento, e eu venho contar pra vocês aí nos próximos vídeos. Um beijo no seu coração. Ah, se você não deu like nesse vídeo ainda, deixa um like agora antes desse vídeo aqui acabar. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo.